Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou Israel Mário Lopes, eu sou educador socioambiental, trabalho com palestras e oficinas, mas também sou monitor ambiental e cultural em Paranapiacaba e guia de turismo no âmbito nacional América do Sul. Agradeço o convite do TEI Aparelheiros, operado pela Pro Brasil, convite por meio da Elizabeth. É um prazer estar conversando com vocês aqui sobre Paranapiacaba, e as plantas alimentícias não convencionais. Minha ideia é fazer algumas relações entre Paranapiacaba e Parelheiros, também, né, estimular que as pessoas tenham interesse nas punk, seja no plantio, seja no uso alimentício, e outras formas de relação com a terra também. Vou falar nesse primeiro vídeo, vou fazer 3 vídeos. Nesse primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é Paranapiacaba, o passado e o presente, e um pouco da cultura, né? O uso das plantas alimentícias não convencionais. Bom, Paranapiacaba, assim como Parelheiros, está na região metropolitana. Nós estamos muito próximos, inclusive. Ah, a gente está aqui bem na ponta do Planalto, muito próximo à escarpa da Serra do Mar. Estamos também, assim como Parelheiros, na reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo e reserva da biosfera da Mata Atlântica. Temos diferenças históricas. Paranapiacaba surgiu por conta de uma ferrovia, a São Paulo Railway, que começou a ser construída em 1860 e foi inaugurada em 1867. Essa ferrovia, ela é responsável pela criação da vila de Paranapiacaba. A ferrovia se inicia em Santos, passa por Cubatão e ela tem uma grande rampa de 8 e 10% de inclinação para chegar até o Planalto. Para isso, tanto para a implantação quanto para a operação dessa ferrovia, foi necessário um grande número de trabalhadores, homens principalmente, né? Então, a abertura da floresta para assentamento do leito da ferrovia, e depois, quando foi inaugurada a ferrovia em 1867, a partir daí já começa a chegada de mulheres, porque o pessoal começou a ter moradia de trabalhadores com suas esposas, com filhos. Então a vila vai se modificando. Tem uma fase de implantação que é predominantemente masculina, né? E depois a vila vai passando por transformações até chegar ao que é hoje. É uma longa história, não é possível contar tudo isso em uma só live, e nem num só livro, né? É muita história, porque Paranapiacaba passou por muitas transformações, são muitos dados que são necessários para contar detalhadamente o que é Paranapiacaba. Mas basicamente é isso, é uma vila ferroviária que está encravada na floresta, na Mata Atlântica de encosta, floresta atlântica densa sempre verde de encosta, ou seja, é uma área que chove muito por conta da encosta que está aqui muito perto da gente. Essa vila ela tá distante dos centros urbanos, então, por exemplo, Rio Grande da Serra, onde tem mercado aqui, Mercado Grande, o mercado está a uns 13 quilômetros de distância de nós. Santos sem chance, né? Para a gente descer para Santos, a gente tem que ir até Ribeirão Pires, pegar a rodovia, ou descer de máquina na ferrovia, mas isso é só para funcionário durante o trabalho, durante o expediente. Então, Paranapiacaba, para Parelheiros, a gente tem uma distância aqui de 81 quilômetros ou 51 quilômetros. Tem essas duas opções. De transporte público é praticamente inviável chegar até Parelheiros. Trabalhei por 2 anos em Parelheiros e eu ia de carona, mas quando eu fui de transporte público sempre foi muito mais demorado. A vila ela surge então em prol da ferrovia,
A gente tem uma divisão na vila entre parte baixa e parte alta, ou morro e parte baixa. A parte baixa é a vila ferroviária, uma vila de característica operária, com casas padronizadas, com poucas tipologias, ou seja, tem poucas diferenças entre as casas e são ruas planejadas. Há muito tempo já tem banheiro, a torneira, água encanada, né? Enquanto no restante do Brasil não existia isso, logo que começou a instalação da ferrovia. A parte alta, que é o que a gente chama de morro, ela é um reflexo da ferrovia, porque ela começou a ser ocupada por conta de veio Bento José Rodrigues, que tinha interesse em ocupar aquela área, solicitou a área ao governo e depois começaram a montar comércios ali. Então, se não tivesse a ferrovia aqui embaixo, não existiria talvez a parte alta. Então ela é um reflexo que se inicia um ano depois da chegada da ferrovia em Paranapiacaba e a ocupação dela é predominantemente de portugueses naquele período, pessoas que vendiam produtos agrícolas. Também tinham pessoas que usavam o espaço como hospedagem, né? Para trabalhadores que vinham de fora até conseguir trabalho. E hoje tudo isso mudou. A vila, ela passa para a Prefeitura de Santo André, ela é comprada em 2002 e aí acontece uma grande mudança. Mas não é a primeira mudança, houveram mudanças anteriores. Então, por exemplo, quando na segunda metade da década de 90, quando o governo federal concede o trecho da ferrovia para MRS, Malha Regional Sudeste, ela a vila, então, que era do governo federal até esse momento, começa a ter tanto um número grande de pessoas saindo de Paranapiacaba, ah, por aposentadoria ou pessoas que saíram por conta de demissão, pelo programa de demissão voluntária. E começa a chegar pessoas de fora que não tinham relação com a ferrovia, e isso muda bastante a cultura da vila. Se antes, então, as pessoas, como eu vi minha mãe fazer a vida inteira, fazia bolo e entregava para a vizinha. Ah, aqui tinha telefone e aí o pessoal da rua vinha usar o telefone como para recado, vinha conversar aqui em casa, né? O telefone naquela época era meio difícil. E aí, quando acontece essa alteração, aí todo mundo começa mais a fechar a casa, o pessoal fica meio ressabiado, né, com o pessoal de fora. E ainda era um período difícil, a gente tinha um grande número de desemprego, né, de desempregados na vila, tanto de desempregados que eram da ferrovia e foram demitidos, quanto pessoas que vinham de fora já nessa situação. A gente tem uma grande dificuldade assim, eu acho que muito semelhante com Parelheiros décadas atrás, que Paranapiacaba, aliás, inverte um pouco, né? Paranapiacaba a gente tinha o trem daqui indo para São Paulo, o que facilitava o nosso acesso, e Parelheiros eu vejo que melhorou muito com corredor de ônibus, por exemplo, com esses ônibus articulados que cabem muito mais pessoas, mas ainda não é tão eficiente, né? Quem vê os ônibus de Parelheiros, principalmente os ônibus aliás, no fim da tarde, né? Vê aqueles ônibus superlotados, coisa que não acontece aqui. Mas a gente teve o prejuízo de não ter mais o trem e hoje a gente tem que pagar integração tarifada, né? Mas a gente tem muita semelhança, né? Periferias, no geral, elas costumam ter algumas semelhanças que é a dificuldade no transporte público, são às vezes menos assistidas em alguns sentidos, ah, e, e aí a gente tem o lado positivo e negativo ao mesmo tempo, né? A gente tem um grande número de áreas protegidas, né? Que é positivo no geral da sociedade, mas geralmente são onde os lotes são
quando é na periferia, estarão desvalorizados ou junta uma série de problemas. Ah, e aí Paranapiacaba ficou no sentido assim de abandono no período da década de 90. A prefeitura começa um trabalho de planejamento de... A prefeitura criou departamentos descentralizados no final da década de 90 e isso contribuiu bastante para a melhoria das relações entre poder público e comunidade. Em 2002, com a compra da ferrovia, a gente tem então a compra também da área do parque, que hoje é o Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba, mas que antes era essa floresta pertencia à rede ferroviária também. Então foi comprada a parte baixa da vila de Paranapiacaba e uma gleba de floresta que tem 426 hectares. É pequena, comparando com o restante com o Parque Estadual Serra do Mar, por exemplo, que está aí perto de vocês, o núcleo Curucutu. Aqui a gente tem o maior desses núcleos, que é o Itutinga-Pilões. Só o Itutinga-Pilões tem 43,2 ou 3 mil hectares. Então, é imenso perto do Parque Nascentes. Mas aqui a gente tem um contínuo de florestas de unidade de conservação, que também é composto pela Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, que é a primeira estação biológica da América do Sul e a primeira unidade de conservação do Brasil. É interessante, como o amigo meu o Felipe diz, que é um piloto de RPPN, né? Então, a RPPN hoje são essas reservas particulares do patrimônio natural, que são áreas particulares, mas que são utilizadas na conservação da biodiversidade das florestas. A Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, inicialmente, ela era particular, e aí em 1912 ela passa a ser gerida pelo Estado. Ela foi criada por Hermann von Gering, é um nome estranho, né? O nome é alemão. O Hermann von Gering ele é alemão, ele foi diretor do Museu Paulista de São Paulo, Museu do Ipiranga, e ele era médico, mas naturalista, pesquisador de moluscos. Ele tinha um pé na área de etnologia também. E interessante a relação com Parelheiros, né? No caminho da avenida que vai para o Solo Sagrado chama Professor Hermann von Gering. Então, a gente tem essas semelhanças, né? Aqui não tem nenhum nome de rua no município de Santo André, por enquanto, nem rua, nem avenida com o nome dele. E Parelheiros já tem isso. Esperamos que um dia tenha aqui também. Não só dele, né? O Hermann tem um período difícil e complicado, polêmico, inclusive em conflito de ideias com o Marechal Rondon. Isso é um assunto muito longo que também não daria para tratar aqui. E temos outro nome muito importante, que é Frederico Carlos Reine, que é criador do Jardim Botânico de São Paulo e foi diretor aqui da reserva por um bom tempo. Frederico Carlos Reine, depois eu falo dele um pouco mais. Quando eu falo da mudança de cultura entre aquele período anterior da ferrovia para cá, depois da compra principalmente depois do período de crise, Paranapiacaba, eu vi a minha mãe a vida inteira passando pedaço de torta, de bolo para as vizinhas, assim. E hoje o que a gente tem feito, isso eu não sei, não existe um estudo que mostra onde tem essas trocas. Mas a troca de plantas é uma das formas de relações interpessoais que a gente tem, positiva, e que tende a aumentar. E as punks contribuem para isso, porque enquanto existem muitas pessoas que não sabem identificar uma tranchagem, um ora pronobis, uma taioba, um inhame, as punk elas servem para isso, né? Elas contribuem nessas relações,
Dá pra gente fazer horta em parceria, dá pra fazer horta comunitária, dá pra fazer o uso das zonas de amortecimento das bordas das unidades de conservação para plantio e, e as punk se encaixam muito bem nisso. Eu tenho notado esse potencial delas como atrativo, mais do que as medicinais, inclusive nos lugares que eu trabalhei. Claro que pode existir local que isso seja diferente, mas eu trabalhei em São Paulo, na Zona Leste, e a mesma coisa. Quando era punk, cada vez mais, né? Punk é um assunto que chama muita atenção. E aqui em Paranapiacaba a gente também acaba passando punk para as pessoas. Muda, ou estaca, seja o rizoma. ah, e aí isso mostra um grande potencial, né? O interessante é assim, Paranapiacaba, a partir de 2002, começa então um trabalho com turismo e as punks não são muito famosas em Paranapiacaba ainda. Existem algumas sim famosas, mas não é uma quantidade ainda muito grande. E aí, Paranapiacaba se destaca com punk, que é o local que criou o Festival do Cambuci. Então, Parelheiros também tem aí, né, passa a rota do Cambuci. Participei algumas vezes só indo visitar, não vendendo nada. E, e aí é interessante, né, a gente ter uma relação de punk sendo um atrativo para uma área turística, ou a área turística servindo para difundir o conhecimento de algumas punk, né? Então, além do Cambuci, eu consumi, acho que foi licor de Jussara, que foi produzido em Parelheiros. Uvaia, o primeiro suco de uvaia que eu devo ter tomado foi aqui, mas assim, comercializado foi de Paraibuna, também na Rota do Cambuci. Então, casa muito bem, né? A ideia nossa de tentar, de seguir no rumo de um turismo sustentável e as punks fazendo parte disso. As punks, elas não são apenas um, um- elas não encaixam apenas na agricultura sustentável, mas o turismo sustentável também tem que inserir as punks. Se não inserir punk, tem que ter agroecológico, tem que ter orgânico. Não adianta ter um turismo que não tenha um consumo crítico, né? Não só um consumo, mas uma mobilidade urbana também, contratação de pessoas do local. Então isso é muito importante. Deixa eu ver mais o que é interessante de trazer. Paranapiacaba é um destaque no turismo, comparando com Parelheiros, os dois, eles não competem, eles podem ser territórios irmãos, né? Então, o distrito de Paranapiacaba e Parelheiros. Parelheiros tem uma série de atrativos, como vocês sabem, né? As terras indígenas, turismo náutico, cachoeiras, ah, tem a agroecologia, a agricultura orgânica, tem uma diversidade muito ampla, né? E as punks certamente fazem parte disso, né? Mas uma coisa importante nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, né, do coronavírus, é não pensar só na punk como produto comercializável, mas também pensar na subsistência. Então, quem tem um pé de Ora Pronobis, de Taioba em casa, principalmente quem trabalha, continua trabalhando, né? Tá aí em risco, e pode chegar em casa, em vez de ter que procurar uma feira, procurar algum local, que certamente vai estar fechado, tem pelo menos uma diversidade na alimentação. Para quem trabalha à noite ou quem mora sozinho, às vezes é muito complicado ter verdura, né? Então eu que moro sozinho passo por esses apertos. Se eu saio, eu tenho que chegar e tenho que fazer a comida e tenho que me virar. E aí as punks contribuem muito com isso, né? E nesse momento também de pandemia, outra coisa interessante das punk é
diversificar tanto o paladar, mas também alterar as relações na residência. Então, um dia o marido faz taioba, outro dia a esposa faz ora pronobis, um dia ensina a criança a lavar as verduras, outro dia ensina o outro filho ou filha a refogar alguma coisa, né? E foi assim que eu tive conhecimento das punk. Meus pais sempre mexeram com agricultura e com criações, então eu conheço taioba desde que era criança, serralha, ora pronobis, tranchagem, guaco, ah, capuchinha, deixa eu ver mais o que, é uma diversidade muito grande. E aí eu sempre tive algumas coisas assim no quintal. Nós sempre tivemos, né? Hoje eles não moram aqui, mas as plantas continuam. Então eu tenho costela de Adão, tenho tranchagem, tenho jambu, pariparoba, tem uma diversidade boa. Marianeira, fruto de sabiá, talvez seja mais conhecido assim. Ah, e uso também como ornamentais. Eu não uso só punk como punk. Eu não uso só punk como alimento. Eu gosto da beleza da taioba, da beleza do inhame no jardim. E a gente, quando fala de punk, a gente pode ampliar. A gente tem ora pronobis que tem flores que são importantes para as abelhas, também pede que pulem o muro, né, por conta dos espinhos. Então a gente tem um uso muito rico de aí que pode ser feito com as punk. Bom, esse vídeo já tem 21 minutos, então eu vou fragmentá-lo, em outras partes eu continuo essa conversa.